Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Estamos de volta com mais um MS Cast, o podcast do MS Conecta, que toda semana traz assuntos interessantíssimos aqui para a gente discutir, para a gente debater e para nos deixar muito curiosos. E o tema de hoje é pra lá de curioso. Sabe o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre metaverso com o Papa do Metaverso e um expert hoje em mídias digitais, Kenneth Correia. Fica aí porque esse papo vai ser bom. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Kenneth, bem-vindo ao universo do MS Conecta, que ainda não é o metaverso, mas estamos aí caminhando para essa coisa maluca, né? Tem que ser, né? Já tá de olho aí. Obrigado pelo convite aí, cara. Legal. Bom, falando um pouco do Kenneth, o Kenneth é diretor do 8020, uma baita de uma agência, né, de marketing aqui, especialista em marketing digital e agora especialista em metaverso. E é sobre esse assunto que nós vamos falar, que ainda é muito curioso, apesar das pessoas já terem uma leve, uma superficial noção do que é o metaverso, a gente vai tentar entender melhor esse mundo, né, que está surgindo por aí. Kenneth, que mundo louco é esse de metaverso, onde empresas estão investindo milhões em terrenos, em imóveis, em lojas virtuais que não existem? Explica um pouco pra gente disso. É bastante coisa, tem que escolher um lugar para começar, né, cara? Então, vou tentar começar pelo começo. Vamos lá. Mas pensa o seguinte, nós viemos nos digitalizando ao longo do tempo. Sim. Devagarzinho no começo, a hora que a gente teve a chegada da internet ali no meio da década de 90, até o ano 2000, uma coisa bem desestruturada. A partir do ano 2000, a gente teve o smartphone, que começou a trazer a internet para a palma da mão. Exato. Isso fez a gente usar bem mais. E a gente teve um outro movimento das redes sociais, onde a gente começou a criar os nossos perfis, postar conteúdo. Trouxe a aderência de mais pessoas, né? Exato. Saiu daquela coisa só do nerd, né? Das pessoas mais técnicas. Exato. E foi vindo para a massa. Porque virou ferramenta de trabalho, do dia a dia, de relações pessoais. Hoje eu acho que a gente não consegue nem imaginar como seria a nossa vida sem o smartphone. A gente acorda com ele, dorme com ele e durante a noite a gente tá dormindo, mas ele tá acordado, né? Ele tá ali. Então assim, a gente pronto para nos acordar, inclusive. É ele que vai fazer o barulho. Então, isso fez com que a gente fosse se digitalizando cada vez mais. Já se falava, cara, há um tempo atrás, estudando a internet, vendo aí esses futuristas e tal, sobre um próximo passo da internet. Não sei se você vai se lembrar, mas... evolução, né? Isso, se falava muito da Web 2.0. Por muito tempo se falou isso. E aí, em 2016, começou a se falar sobre o 3.0. Que hora que ia ter essa mudança e essa migração? E uma das coisas que eles falaram era, nós vamos passar mais tempo em ambientes digitais virtuais. Usando dispositivos como óculos de realidade virtual, VRs, né? Que em 2016 ainda era mais capacete do que óculos. Sim. Em 2021 ou 2022 já está de repente no meio do caminho entre um capacete e um óculos, mas várias empresas de tecnologia estão investindo para fazer o que de fato vai ser um óculos como óculos que né, a pessoa um óculos já usa normal como esse aqui, qualquer onde você vai ter toda a projeção ali a centímetros do seu olho. Exato. Né? E a gente fala disso de tecnologia, cara, tem que tomar muito cuidado porque fica parecendo uma coisa assim, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Cara, esse ano, comecinho de 2022, o Google já lançou um óculos do tamanho do seu, que traduz em tempo real o que a pessoa está falando do lado de lá. Então, assim, a tecnologia para projetar algo na lente já tem. O que eles estão cuidando é o seguinte, nós estamos com uma falta de chip gigantesca por conta dessa crise na cadeia de suprimento pela Covid. Sim. Então ainda não tem tanto chip disponível, está tendo atraso até na entrega de carro. Problema dos semicondutores, né? Todo mundo fala. Exatamente, as fábricas que estão sendo montadas. Então assim, cara, isso está travando mais do que a limitação de tecnologia. Mas já éramos para estar, né, nessa era mais evoluída que a gente está esperando, certeza. Que atrasou um pouquinho. Porém, contudo, contanto, todavia, a Covid atrapalhou a cadeia de suprimento, mas ela também acelerou a digitalização.
Então pensa aquele retardatário, aquele senhorzinho que ainda, não, eu não vou entrar. Que resistiu. Cara, não teve jeito. Mesmo a gente está acostumado, conhece aqui os negócios locais. Vários negócios foram muito resistentes ao e-commerce. Foram muito resistentes às redes sociais. Cara, na pandemia só tinha rede social e e-commerce. Então, assim, essa empresa um pouco mais conservadora acabou tendo que abraçar. Então, teve esse componente de incentivar quem faltava entrar. Só que o que acontece quando está todo mundo usando uma mesma tecnologia? Em geral, é um sinal de que tem uma próxima. Exatamente. Está chegando a próxima fase da curva. E aí o metaverso vem atender isso. É um ambiente virtual, ele é coletivo, então muitas vezes a gente associa a nossa experiência digital como uma coisa sozinho. Mas, cara, acho que nunca antes a gente teve tanta facilidade de falar com tanta gente. Sim, num grupo de WhatsApp pode ter pessoas em qualquer continente do planeta, a gente está se comunicando ali quase que em tempo real. Né? Então o metaverso ele tem esse componente, ele é coletivo. O metaverso, ele também é imersivo. Então, a coisa da realidade virtual, cara, por mais que os gráficos ainda não sejam uma tecnologia tão avançada quanto são os videogames, por exemplo, que tem uma resolução muito grande, quando você coloca o óculos, a sensação de que você está em outro lugar é quase que imediata. Eu já senti isso naqueles brinquedos de parquinho, né? Que você coloca... Na montanha-russa? Na montanha-russa, no VR, ou você está andando sobre como se fosse uma corda bamba, a sensação que você tem é muito real. O desespero é real, né? O desespero que você sente quando você está até na cadeira ali, descendo uma montanha-russa no meio de umas grutas, alguma coisa, é muito louco aquilo. E Yogi, até enjoo, cara. Sim, as pessoas que têm enjoo de andar de carro ou de barco, passa mal com óculos também. Então, assim, realmente engana o teu cérebro, né? Então, ele tem que ser imersivo. O metaverso te coloca lá dentro. Agora, às vezes, até um jogo de celular, ou vou até voltar um pouco mais de tempo. Lembra quando a gente jogava videogame? E aí você estava jogando videogame com o controle? Ele vibrava o controle. Não. Antes disso. O controle não fazia nada. Mas você estava jogando o jogo, aí você inclinava o corpo, assim. De acordo com o que você via na tela. E aquilo não influenciava nada, mas você achava que era você pilotando. Então, o metaverso ele tem que ser imersivo também. E terceiro, o metaverso tem que ser persistente. Que é o quê? No videogame tem o pause. Você pausa, vai lá, vai ao banheiro, faz uma refeição, volta e continua de onde você parou. No metaverso não tem pause. Não tem a pausa. Como ele é uma realidade como a nossa, porém virtual, ele continua funcionando. Ele não está no óculos. O óculos ele é quase a chave para você abrir a porta. Mas o que acontece aqui no óculos está vindo tudo através da internet. Mas, Kenneth, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu já ouvi várias pessoas fazerem e eu não consigo responder assim, né, com precisão. Para que serve o metaverso? Vamos lá. Se eu perguntasse para você para que serve o celular, você consegue me responder algumas coisas. Eu posso fazer uma ligação para uma pessoa? Sim. Posso colocar o alarme para eu acordar? Contato, posso checar os meus e-mails? Você tem alguns usos já práticos. Cara, imagine que tudo que a gente pode fazer de interação com outras pessoas, tudo que a gente pode fazer de forma criativa, então de criar, de escrever, animar, desenhar, compor uma música, tudo isso já existe uma versão equivalente no metaverso. Você fala, Kenneth, mas seja mais específico. Cara, você tem uma incorporadora imobiliária. O que a incorporadora faz para vender o apartamento na planta? Ela não tem o apartamento. Não, ela faz um projeto, uma maquete. Faz uma maquete física. Isso. Quanto tempo para fazer aquela maquete física? Quanta grana que ela não gasta? Então hoje você pode recriar a maquete que o próprio arquiteto usou. Exato. Algumas construtoras já apresentam seus projetos em 3D numa viagem virtual que você faz. Apresenta em 3D. Só que agora, quando a gente coloca esse nome e essa alcunha metaverso, você coloca o óculos no cliente, ele e a esposa vai estar comprando apartamento. E ele caminha pelo apartamento. E aí é o seguinte, se esse cliente está querendo comprar o quarto andar, você coloca a foto da janela de drone do quarto andar. Sim. Se ele estiver comprando o 25º, você bota o 25º. O visual real daquilo que ele vai ver no apartamento pronto. Vamos dizer que o cliente queira um projeto, uma alteração. Puta, cara, eu queria essa parede aqui em outro lugar. Pô, na maquete, ou no apartamento decorado, que é mais caro que a maquete. Sim. Como é que você quebra a parede? No digital, você arrasta pra cá, tá pronta. Ele já vê na hora a mudança que ele quer. Então tenta imaginar o seguinte, cara. Cada experiência que a gente faz, os caras estão tentando recriar uma equivalente do metaverso. Mercado imobiliário foi uma que já abraçou. Outro, o mercado de eventos. Principalmente por conta da pandemia, não estava podendo se reunir, criaram os eventos digitais. Você já podia assistir uma live do YouTube. A gente, né, tem a Marília Mendonça fez a live dela que, foi um marco, né? E depois teve aquela fatalidade. Já está tendo vários eventos desses no metaverso. Então, assim, qual Só que é ali a diferença? você se sente no meio do público. Exato.
Você pode falar assim, Kenneth, mas eu posso assistir uma live. Você pode, mas você também pode estar do lado da pessoa que está assistindo. Sentindo alguém te dar uma como se estivesse lá. assim. Cara, meu sócio lá no 80/20 foi assistir o jogo do Palmeiras. Eu sou flamenguista, não fiquei nada triste que o Palmeiras perdeu, mas ele foi lá para Dubai assistir. O seu sócio é melhor do que você, então. Ele é palmeirense. Brincadeira. Então, e aí ele foi lá ver o jogo, cara, e levou a câmera 360 graus. Eu sentei do lado dele para ver o Palmeiras perder. Em Campo Grande, assistindo o jogo de lá. Você podia assistir o jogo na TV? Claro que você podia, mas eu tô te falando que tem uma experiência. Quer dizer, ele transmitiu o jogo com a câmera 3D dele ali. A câmera 360 hoje já é um produto mais barato, mais simples. Claro, cara, você finca um tripé, levanta ele aqui e aí ele tem você com lente óculos, angular para você ver tudo. E você com óculos VR com óculos aqui assistir o jogo, olhava para ele, olhar para cá e ver ele, ver toda a torcida e tal. Exatamente. Então você está trazendo uma experiência mais legal. E aí as pessoas falam, Kenneth, mas será que isso aí vai vingar? Esse óculos ele é meio pesado. É isso que eu ia te perguntar. A gente fica dependente desse óculos para nos inserirmos dentro do metaverso. Com certeza, e isso como foi para toda a tecnologia. Os primeiros celulares eram carérrimos, poucas pessoas tinham. A gente comprava grandes, a linha de celular, entrava na fila de espera. O metaverso não tem exatamente uma fila de espera, mas eu estava nos Estados Unidos agora, não tem para comprar na loja, cara. Os óculos. O que colocam na prateleira, lá tem a Best Buy, tem o Walmart que vendem, botou na prateleira, desaparece de imediato. Então tem muito mais gente querendo comprar do que tem disponível, né, cara? Então agora, isso vai dando uma escala. Né? Agora, eu tenho visto algumas coisas assim, por exemplo, tem imóveis virtuais, terrenos, casas, lojas se hipervalorizando no metaverso, custando aí alguns milhares de dólares. Acho que o próprio Carrefour, se não me engano, comprou um terreno, pagou mais de 100 milhões de dólares no metaverso. E aí eu te pergunto, cara, o que vai render esse terreno, por exemplo, o Carrefour, a pergunta que eu mais gosto, a pergunta que eu mais gosto é a seguinte, Kenneth, você se considera aí um entusiasta do metaverso, está estudando o assunto, está usando no dia a dia? Sim. Você comprou um terreno no metaverso? Não. Você recomenda alguém comprar? Nunca. Então calma, né? Respira. Porque o que é acontece? Uma loucura, né? Assim como aquelas criptomoedas têm os seus momentos de picos e baixas, os terrenos no metaverso também tiveram. O que essas empresas, algumas, tá? Não são todos os metaversos que vendem terrenos. Tem alguns deles, e são os que eu prefiro hoje, que você simplesmente usa. E quando você tem que pagar, você paga para usar e não paga a propriedade. O que os caras tentaram fazer? Pô, se a gente está replicando o mundo real ele é limitado. Tem uma certa quantidade de terrenos em Campo Grande que você pode comprar. Acabou ali, não dá, só tem uma Antônio Maria Coelho, né? É o que você comprar ali. Então, no metaverso, eles tentaram criar essa sensação de escassez. Então eles falaram o seguinte, nós temos uma quantidade X de terreno. Quer comprar, não tem. Exato. E eles conseguiram ter aí um pico de valorização, assim, aquela coisa especulativa, porque, de novo, tinha mais gente para comprar do que tinha terreno para vender. Só que aí eu vou te contar o que aconteceu com 100 milhões de dólares do Carrefour. Na média, tá? De quando o Carrefour comprou, que foi quando a maioria das pessoas físicas e empresas compraram, para agora, tá menos 80%. Se ele botou 100 milhões, está valendo 20. Milhões. É isso. E teve uma empresa chamada The Metaverse Group. Igual a criptomoeda, né? Você compra e adquire como se fosse uma criptomoeda, mais ou menos. Isso, exato. E eu gosto muito da visão que o Bill Gates trouxe à tona sobre criptomoedas. Que ele falou assim, cara, a movimentação econômica das criptomoedas são a teoria do próximo tolo. O que é isso, né, cara? Ela vale o tanto o quanto você conseguir fazer a próxima pessoa que for comprar de você acreditar. Então ela não tem um gancho, um vínculo real com a economia mensurável, perceptível. Mas o metaverso tem também não? O metaverso também não. Então, assim, por que eu não recomendo alguém comprar? Cara, primeiro, a gente acha que tem um metaverso, mas na verdade tem mais de 30 empresas diferentes. Eu já tenho meu avatar em 20 metaversos diferentes. Quer dizer o quê? Qual desses vai vingar? Né? Desses 20, eu só tenho uma certeza, cara. 18 vão morrer, vai sobrar 2. A questão é que eu não sei quais são os 2 que vão sobrar. Porque é uma fase inicial da tecnologia. Tá todo mundo dando tiro. Se eu falasse pra você o seguinte, cara, um dia o Instagram vai sumir. Você vai achar estranho. Olha o tamanho que é o Instagram, ele faz parte do dia a dia. Falavam isso do Orkut também. Exatamente, Og. Então, assim, eu não recomendo comprar por isso, cara. Eu não sei qual vai ser esse próximo movimento de mercado. E ó, que eu tô próximo do negócio, hein? Tô usando todo dia, tô acompanhando e sou surpreendido o tempo todo com essas movimentações. Agora, Kenneth, quem é que criou o metaverso? Qual foi a primeira empresa que botou um metaverso no ar? Cara, assim? Teve uma empresa, você vai se lembrar também dela, chamada Second Life. Lembra disso, cara? Uhum. Na virada do ano 2000, especialmente 2003, essa empresa apareceu e disse pra gente o seguinte,
nós vamos ter uma segunda vida. Nós, humanos, vida física, vamos ter uma vida virtual. Nós vamos ser representados por um avatar. Nós vamos fazer construções lá dentro. Eu acho que teve nós vamos um ter filme, profissões. se não me engano, sobre isso. Com um nome muito parecido. Não, teve um filme chamado Avatar. Não, o Avatar sim, mas eu digo Second Life. Não me lembro exatamente. Coisa semelhante assim, mas tem alguns filmes que exploraram a ideia desse ambiente, né, virtual que todo mundo tá lá dentro. O Jogador Número 1 é um do Steven Spielberg muito legal, de 2016. Tem um filme chamado... caramba, fugiu a cabeça agora. Free Guy, muito legal também. Que eles contam histórias de como que vai ser. Todos eles projetam isso para 2040, 2050. Então tem 25 anos pela frente, assim, na perspectiva deles. E aí ali é um lugar único onde todo mundo se conecta. Mas na verdade, em 2022, cara, tem 30 empresas diferentes. Tem 30 empresas já fazendo. Exato. Então assim... É como se fosse assim, 30 imobiliárias vendendo imóveis, lojas, produtos, quer dizer, todos os tipos. Ou como se fosse 30 terrenos diferentes e aí você não sabe qual que vai dar bom. 30 shoppings aí vendendo produtos de todo tipo. Matou a pau. Exatamente. Excelente comparação. Então, eu não sei qual que é o shopping que vai vingar. E aí é esse o momento que a gente está hoje. O que eu tenho feito agora, pensando como empresário, eu tenho uma empresa de soluções, eu tenho que ajudar as outras empresas. Sim. Cara, eu estou me aproximando. Eu preciso ficar próximo da tecnologia, porque a hora que um desses metaversos despontar mais do que o outro, é a hora que os meus clientes mais agressivos, que têm uma pegada de estar mais atualizados, vão entrar. Por enquanto, as experiências que eu estou fazendo para os meus clientes em metaverso não tem a ver com o cliente. vamos captar um cliente. Entendi. Eu estou fazendo um projeto, por exemplo, de saúde e segurança do trabalho. Aí é uma aplicação legal pra caramba. Então imagina o seguinte, o cara tem que entrar... Então, como é que você vai colocar em prática isso? Já tá rolando. O cara tem que entrar no ambiente de obra. Ele nunca entrou ali antes. Tem problemas de segurança para tudo quanto é lado. Tem uma serra passando aqui, objeto caindo do teto. Um andame que pode espencar. O que eu pego, cara? Eu pego o modelo 3D da obra, boto o camarada para visitar a obra. Ele tá sentado no ar-condicionado bonitão aqui. Ele visita a obra antes do primeiro dia de trabalho. Quando ele chega para o primeiro dia de trabalho, aquilo tá familiar para ele. Principalmente, como se ele já tivesse passado por ali antes num negócio que não existia. Exatamente. E aí, principalmente para o pessoal de CIPA, para o pessoal de SST, né? Saúde e Segurança do Trabalho, tem as demarcações, linhas, essa linha amarela, linha verde, linha vermelha, onde pode cruzar, onde não pode ficar, onde não pode parar. Então, serve para fazer ambientação de ambientes físicos que já existem. E você pode até simular possíveis acidentes que podem ocorrer dentro de uma obra ali nesse ambiente virtual. Exatamente. Se o cara cruza a linha vermelha... Se o cara cruza a linha vermelha, eu faço barulho, cai um objeto, aí o cara entende aquilo. Muito melhor pelo metaverso do que cair numa pedra na cabeça do cara, né? Então essa é uma experimentação que não tem a ver com o mercado, com captação de negócios, né? De vendas, mas que para eficiência operacional e RH é muito boa. Uma outra que a gente tem feito são as entrevistas de emprego. Então eu tenho um ambiente de trabalho simulado, o cara simula o trabalho antes do primeiro dia. E aí eu consigo já me antecipar. Para apto exatamente a frequentar aquele ambiente. Exatamente, cara. Porque o metaverso, como ele nasceu no mundo digital, ele tem muito a ver com a área criativa. A gente lá na agência, por exemplo, contrata gente criativa direto. Então, para mim, é muito importante ver o senso de estética da pessoa. Se ela é boa de entender e aí depois projetar aquilo no material que ela criou. Se ela vai ser boa na colaboração, porque os metaversos, lembra que eu falei que eles são coletivos. Então, entra bastante gente no mesmo lugar. Como é que ela é na interação com essas outras pessoas? Então, assim, te dá uma sensação mais próxima do que aquela ligação só com videoconferência ou uma ligação telefônica ou via WhatsApp, né? Quando você entra no mesmo ambiente que a pessoa. Né? Eu tenho uma preocupação hoje, porque eu vejo o quanto a gente fica imerso com o celular na mão. Você entra num café, se tiver 10 pessoas, cada uma numa mesa sozinha, as 10 estão com o celular na mão, né? No máximo dá uma olhadinha para ver o movimento ou para chamar a atendente e tal, mas ficam ali o tempo todo, ninguém conversa com ninguém, ninguém olha para ninguém. Eu fico imaginando 10 pessoas nessa mesma situação no metaverso, só que com óculos, que você não vai ver o movimento externo que está ali naquele café ou naquele local. Será que isso não traz uma preocupação muito grande? Essa imersão profunda não pode deteriorar ainda mais as relações humanas que nós já temos um pouco deterioradas por causa disso aqui? Og, esse é sempre o negócio dos dois lados da tecnologia, né, cara? Você sempre tem o lado do benefício, legal, vai trazer uma imersão, pô, te contei uma história de saúde e segurança do trabalho. Tem uma empresa aqui de Campo Grande fazendo solução de realidade virtual para crianças autistas e a criança consegue socializar. Tem coisas incríveis. Agora tem também o lado negativo. Então você pegar o celular, por exemplo,
Tanta gente que está tendo problema nessa região mais alta da coluna. Sim. Tanta gente que está tendo a vista cansada muito antes da faixa etária que tinha antes. Criança que, na verdade, está precisando usar óculos que não precisaria, porque na fase de acomodação visual já está com o tablet colado na cara no restaurante. Né? Então, sempre vai ter esses dois lados. E, sem dúvida nenhuma, o seu insight está certo, cara. Um óculos de realidade virtual é muito mais imersivo do que um celular. Então, se a gente já está viciado no celular, a gente vai ficar mais viciado ainda no óculos de realidade virtual. Então, isso vai exigir da gente. Porque é um mundo muito interessante, muito curioso. A gente percebe isso só pelo fato de a gente sentar num brinquedo desse, numa Playland da vida e tal, e usar uma coisa dessa. O quanto aquilo nos traz sensações que nós não temos normalmente. Para quem estiver assistindo a gente aí, até a pessoa mais contida, cara, a hora que ela coloca o óculos a primeira vez, ela dá um sorrisinho, sabe? A pessoa mais contida mexe. Impacto, é coisa assim. impactante. Então isso a gente vai ter que cuidar pra caramba, principalmente com criança. Eu tenho 2 filhos, cara. Eu tenho que me controlar o tempo inteiro, porque eu tenho os óculos de realidade virtual em casa. Então a chance da criança pegar, começar a usar, eu sair de casa. Meu moleque tá em casa agora. Será que ele não tá jogando, né? É. Então assim, isso é uma preocupação real, é um problema o qual a gente vai ter que encarar, mas eu tenho uma má notícia. Não tem nada que a gente possa fazer a respeito. A tecnologia vai vir, vai atropelar, vai ser a regra, vai ser o status quo e a gente vai ter que aprender a conviver com ela, né? Então eu acho que assim, do mesmo jeito que para o celular e talvez para o computador, talvez para o videogame, a gente vai ter que criar essa ética de como a gente lida com tecnologia. A gente vai ter que ter controle de quantidade de horas que a gente está utilizando ali. Hoje os aplicativos já têm isso. O óculos da Meta, que é a ex-Facebook, ele já vem com controle de horas. A hora que você passa de 45 minutos, ele te avisa, você já está 45 minutos, entendi. Não quer dar uma descansada? TikTok, se você assistir TikTok por mais de 1 hora, e eu sei que parece difícil de acreditar, mas muita gente assiste TikTok por mais de 1 hora, sim. Ele te fala, o próprio TikTok fala, peraí, parou, você está muito tempo aqui, desliga, vai fazer outra coisa. Então acho que essas coisas vão ficar mais comuns para exatamente tentar controlar essa loucura que é esse mundo que não só é interessante e divertido, mas lembra do tal do algoritmo, né, cara? Então imagina que tem uma inteligência artificial o tempo inteiro tentando entender como é que ela faz para você ficar mais viciado. Eu acho até que para essa tecnologia é uma coisa muito nova para quem está desenvolvendo, porque eles não sabem ainda qual vai ser a reação das pessoas ao usar isso, ao se viciarem. Né, por muito tempo. Exato. Imagino que surjam aí dispositivos ou alguma coisa que fala, pum, desliga sozinho, acabou, para, né, deu o seu tempo, vai fazer outra coisa. Né? Porque senão as pessoas vão passar a viver mais tempo, né, numa vida virtual que não é aquela dela do que realmente viver mas na aí, sua própria Og, vida. mas aí eu quero tocar nesse ponto contigo. Que volta na tua primeira pergunta e emenda com o que você falou agora. Então imagina todo mundo lá no café. Eu vou fazer uma outra coisa mais fácil da galera imaginar. Imagina aquela mesa de almoço da família de domingo. Família expandida, todo mundo na mesa. Aí a mãe tá feliz da vida porque conseguiu juntar os filhos e tarará, os parentes. Daqui a pouco ela serve a comida, ninguém vê a comida, tá todo mundo no celular na mesa. Aí ela fica pé da vida, bate a mão aqui, fala, poxa, ele tá todo mundo aqui, vocês estão antissociais. Aí eu paro pra pensar, bom, cara antissocial, ele não tá socializando. Mas eu olho, um tá conversando no WhatsApp. O outro tá fazendo comentário no Instagram. O outro tá assistindo um vídeo no YouTube e comentando ali embaixo. Entre si, mas ele tá se socializando com o mundo. Às vezes o cara tá jogando Minecraft com 50 milhões de usuários ao mesmo tempo. Então, na verdade, é difícil. Eu acho que a gente não tem a nossa cabeça, não tem um termo certo e uma forma de descrever o que tá acontecendo ali. Porque não é antissocial. Pode ser desagradável, eu acho que é extremamente mal educado você tá numa mesa Lógico. E tá olhando o celular. E todo mundo fica assim, né, cara? Você chama uma pessoa pra almoçar. No meio do almoço, a pessoa fica no celular o tempo inteiro. Pô, pra que você me chamou pra almoçar? Podia ter comida mais barata em casa. Então, assim, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Mas eu não sei se o antissocial é o caminho. Por quê? Cara, querendo ou não, muitas das relações que a gente faz, a gente combinou esse bate-papo aqui por WhatsApp, né, cara? E às vezes você tava almoçando com alguém, eu tava na cama ali com a minha esposa e a gente conversando por aqui. Então mudou a forma de como a gente se comunica, cara. Então acho que isso que tá diferente e que a gente ainda não tá totalmente acostumado. Com certeza as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de receber isso, as pessoas mais novas já estão nascendo dentro desse contexto. Então, eu acho que isso também vai ser uma divisão importante. E como a tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida, a gente vai ter que aprender a conviver com esse negócio, vai ter que aprender a criar essas regras, criar um código de conduta da casa, né, cara? Todo mundo com o celular na mesa antes de eu servir. E aí criar esses combinados para que essa convivência física, vou chamar assim, porque eu também considero a convivência do WhatsApp real. Ela é virtual, mas ela é real. Então, você usa isso como ferramenta, né? Um meio de... Mas você está interagindo, você está... Né? Muitas vezes, se a mensagem chega truncada, você pega e liga, né? Quando eu entendi sua mensagem, papai, você fala. Quantos casamentos a gente já não foi que começaram no Tinder?
Isso aí lá no começo do Orkut saía na TV, cara. Eu me lembro, você reportando lá, tal pessoa se casou com alguém que conheceu pela internet. Aí você fala, cara, que pessoa maluca. Hoje, quem que não se conhece através da internet? É ao contrário, né, cara? As pessoas basicamente só se conhecem, acho que pela internet, Exato. basicamente. Hoje, então, acho que nesse sentido, para voltar no que você levantou, que é uma preocupação importantaça, cara, a gente vai ter que saber conviver com tecnologia, vai ter que ter o citocômetro ou o Simancol, né, mais elevado para perceber que tem horas que você pode usar. Pô, de repente você tá lá, vai ter que passar a madrugada inteira no velório. Pô, cara, o celular vai ser teu melhor parceiro, vai tirar tua cabeça daquele problema na questão, o tempo vai passar mais rápido. Você tá esperando o médico no consultório. Puto, muito melhor você poder estar consumindo conteúdo ali no teu celular. Agora, pô, na mesa de domingo, que você tá juntando a família pro Natal... Né? Tem que ter um dosômetro ali, né? Pra não eu acho que é nisso que a gente vai ter que ficar bom. E é muito engraçado porque as pessoas falam das profissões do metaverso. Pô, então a meninada vai trabalhar com isso. Tem muita profissão legal. As pessoas que escrevem história, as pessoas que fazem modelagem 3D, sim, todas claro, já têm uma certeza. vantagem muito grande nesse mundo. Os desenvolvimentos de programas, as pessoas que desenvolvem o software, os logaritmos. Só que eu acho, cara, que a profissão do futuro não é essa aí. A profissão do futuro pelo metaverso é saúde mental, cara. Eu imagino nós vamos ter que tratar muita gente dentro do metaverso. Porque olha só, a gente temos um índice, por exemplo, de suicídio de jovens muito grande, né, nessa época tecnológica, porque eles veem uma realidade aqui no celular que não é deles. Instagram, as fotos de viagens e tal, aquela coisa toda. No Instagram todo mundo, a viagem perfeita, a comida perfeita, o casal perfeito, o final de semana perfeito. Aquele adolescente passa a viver a sua própria vida, que não é tão perfeita assim, ou pelo contrário, é muito cheio de problemas, e chega uma hora que vai, né? Aquilo ali vai bastar, e ela falou, não quero, minha vida é uma droga, eu queria viver virtualmente. Bom, acaba tirando a vida, isso é real. A gente já cansou de ver. E eu assisti um filme exatamente muito parecido com isso, onde tinha lá uma operária que trabalhava numa fábrica, naquele mundo distópico, né, tipo Blade Runner 2050 e alguma coisa, um mundo sem oxigênio, as pessoas usavam máscara nas ruas para respirar melhor. E, de repente, quando ela volta para casa, né, depois de trabalhar, varrendo fábrica, aquela coisa toda, ela entra num apartamento extremamente luxuoso, entendeu? Pega uma garrafa de vinho, cheio de tecnologia, liga uma televisão e tal. Aí você fica se perguntando, poxa, como é que essa mulher que trabalha numa fábrica daquela mora num apartamento desse? Aí, quando abre um outro plano de câmera, na verdade, ela está com óculos VR, entendeu? Sentada num sofá podre, num ambiente, né, completamente esdrúxulo ali e tal, que é a real vida dela. Só que ela vive uma outra vida, uma outra realidade onde ela curte e tal. Só que aí ela dorme com aquilo, acorda de manhã com óculos, tira o óculos e vai trabalhar. Essas pessoas piram. Essas pessoas vão pirar, mas eu vou te falar que isso é algo que, de novo, nós vamos ter que arranjar o vocabulário para saber falar e lidar com isso. Porque pensa o seguinte, se eu te pedir para descrever a realidade, você vai falar dessa mesa, desse copo, desse microfone. Mas, cara, e a pessoa deficiente visual? Ela não vê a mesa, não vê o microfone, não vê o copo. E ela descreve a mesma realidade que você. Então, eu acho que o mundo digital, eu estou fazendo essa metáfora para dizer, não é fácil de engolir, mas nós vamos ter que aprender a conviver com o fato de que o que acontece no ambiente digital também é real. É digital, mas é real. Então, essa realidade alternativa, eu não duvido nada que as pessoas vão topar morar mais longe do que elas moram hoje, por exemplo, mais longe do centro da cidade, se for para morar num lugar melhor e mais barato, porque ela trabalha remoto. Então você vê, já afeta o jeito como você mora. Daqui a pouco, se tiver um container que a pessoa senta, o óculos de realidade virtual acoplado, ou eu vi um cara que pintou o apartamento inteiro dele de verde para fazer um chroma key. E aí as pessoas veem ele fazendo streaming e a casa inteira dele é verde. Então ele coloca qualquer fundo, qualquer ambiente. Essas alterações... mais uma. Eu estava nos Estados Unidos, eu fui numa loja, dentro de um shopping, tinha uma loja, o cara estava pagando o aluguel da loja, que você entrava, tinha backgrounds, fundos de imagem e fantasias. Para que servia? Para você entrar e fazer TikTok. Olha que loucura, uma loja, cara, que é, na verdade, um ambiente para você postar um TikTok. Tem aeroportos dos Estados Unidos começaram a ter receita agora com aluguel de aeronave. Só que não gasta 1 litro de gasolina. O camarada só empurra a aeronave até a boca da pista, a pessoa tira uma foto subindo ou descendo da escadinha. Só isso. Pra dar uma moral de que ela tá andando com isso. Ele tá faturando, alugando um avião sem gasolina. Tem muita gente que faz isso, né? Vive uma realidade que não é dela. Ó, Gui, vou te falar uma engraçada. A minha esposa
planeja o final de semana da minha família em volta da foto que ela vai tirar pro Instagram, cara. Então, quem assiste o Instagram da minha esposa, puta, essa família margarina, tudo perfeito, nem sabe que pra tirar aquela foto teve que oferecer doce pra criança, puxar o cabelo da menina, tava dando porrada ali pouco. Cara, mas na hora da foto tá tudo perfeito. Né? Aquela coisa maravilhosa. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, porque o mundo digital traz isso de maneira inevitável. Cara, toda vez que é mais legal, mais rápido, te dá uma experiência nova, as pessoas abraçam de olho fechado, elas nem se preocupam. A gente tá preocupado com isso. Não, a maioria das pessoas não tá nem aí, cara. Tá só eles querem fazendo, mais só ver usando. como é que faz para participar. Exato. E falar nisso, explicar para os leigos aqui ainda no metaverso, como é que eu entro no metaverso hoje? Ó, Gui, vamos lá. Tem o jeito mais legal ainda é mais limitado. Você vai precisar de um óculos de realidade virtual. Que o custa mais bacana hoje, né? Ó, cara, a gente tá aqui próximo da fronteira, né? Então é fácil pra gente acessar produtos eletrônicos. Custa $400 hoje. O óculos mais barato da Meta. Mais ou menos. Seria isso se pegar um preço de fronteira um pouquinho mais que isso. Então essa é uma possibilidade, a mais completa, a mais legal, mas é cara também. Agora, você já pode... mas tem gente que paga R$8.000 no celular, Não vai é? pagar R$2.000 no óculos. Boa. Então, esse já é o primeiro jeito mais legal. O óculos de realidade virtual ele funciona como se fosse um celular. Ou seja, você pode baixar aplicativos, tem novos aplicativos que surgem, tem atualização de sistema, tudo igual. Então, comprou o óculos, cara, você tem experiências infinitas para fazer. Se você vai para o celular, você pode baixar um aplicativo. Tem um metaverso chamado Spatial, SPATIAL. Você baixa o aplicativo, você entra no metaverso pelo próprio celular. O aplicativo dos caras é gratuito, porque eles acabaram de receber um aporte milionário, então eles estão querendo mais usuários, mais gente usando. Mas aí você vê o metaverso pela tela do seu celular, não através de um óculos. Mas aí é o que eu te falei, Og, não é a mesma imersão de um óculos. Claro. Mas você se sente ali, porque você personaliza o avatar, você manda a sua foto, ele já monta o avatar automático para você. Você consegue conversar com outras pessoas, tanto por texto, assim com o dedo, como ou o Roblox. falando, o Roblox hoje é um metaverso. Isso, cara. Minha filha Claro, brinca Roblox, demais com Minecraft isso. são Minecraft metaversos. são metaversos. Exatamente. Então você pode fazer pelo celular. E tem a versão pelo navegador do computador. Tem um chamado Decentraland. Inclusive virou também tem umas moedas virtuais, umas moedas, criptomoedas associadas a Decentraland. O Decentraland inteiro foi construído em cima de dinheiro de criptomoedas. As pessoas botaram grana no projeto, os caras construíram a tecnologia, aí os usuários entraram, devolveram o dinheiro para o projeto e o projeto vem crescendo. Inclusive, nessa queda que eu falei de valores, o Decentraland é o que melhor recuperou. Porque hoje dos metaversos que não são games, o Decentraland é o maior. Mas só para te dar uma comparação, tem mais ou menos 200 mil usuários ativos todos os meses no mundo inteiro. O Facebook tem 3 bilhões de pessoas. Então só para comparar, entendeu? Estamos muito longe do metaverso se tornar uma coisa ainda Só que aí, Og, que a gente tem que tomar real. cuidado, cara. Sabe por quê? Porque eu me lembro falando de e-commerce em 2003. Eu me lembro falando de e-commerce em 2008. Eu me lembro falando de e-commerce em 2015. E alguém em 2015 me falando assim, não, esse negócio de e-commerce não vai virar não, o pessoal gosta de comprar e de pegar. É verdade. Daqui a pouco, cara, só tinha o e-commerce para fazer. Hoje você estava esperando. Hoje as pessoas compram roupa com muito mais facilidade. Pô, né? quantas pessoas não te falaram? Não, ninguém nunca vai comprar eu não vou, uma porque roupa eu online. gosto de experimentar e tal. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de comprar na loja, que eu gosto de experimentar, ver se cai mesmo. Mas a minha filha só compra só compra roupa da Shein. Né? Cara. Você sabe que eu virou uma conversei com o febre pessoal da criançada, Riachuelo, o pessoal isso. da Riachuelo Nacional falou, cara, Shein é a maior ameaça da história da Riachuelo. Exato. Não estão preocupados com a CIA, estão preocupados com a Shein. A minha filha está dentro da Riachuelo comigo, olhando algumas coisas, com o celular na mão. Pai, mas essa aqui na Shein, olha como custa mais barato do que essa aqui, não sei o que. É isso mesmo, cara. Então, assim, eu só tenho muito medo louco de ficar isso. assim, não, isso é muito longe, tá muito pequeno, mas em tecnologia é tudo assim, cara. É devagar, 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 e de repente virou. Pumba, explode. Então, se você não igual tá a criptomoeda perto, mesmo. isso, cara, se você não tá perto, você perde a curva. E eu acho que hoje dá pra dizer isso com convicção, cara. Perder a curva é assinar o atestado de morte. Kenneth, você falou aí, por exemplo, de algumas aplicações do metaverso, por exemplo, na área de saúde, na área de contratação de trabalhadores e tal. Que setores que você prevê realmente que vão utilizar muito o metaverso? Bom, games já usam, então esse Sim. eu vou até pular, mas não é porque não é importante, é porque já tá rolando já está muito. aí, Né? de outra forma, já há muito tempo. Turismo, eventos e educação. Esses são os 3 segmentos que você já tem toda a tecnologia pronta para fazer. Então, turismo você pode visitar, hoje você pode fazer um passeio de flutuação de Bonito
de casa usando óculos de realidade virtual. Bonito aqui, Estado. Então, sim. já tem a solução na prateleira. Bonito já usar. tem? Já Bonito consegue fazer já isso? Tem, exato. Então, você vê, viagem, cara. As pessoas vão viajar pelo metaverso. Aí você já pode estar pensando, Kenneth, mas não é a mesma coisa que fazer uma flutuação. Claro que não é. Mas para fazer uma flutuação, tem que ter uma coisa que nem eu nem você temos. Tempo. Tem que ir lá para Bonito, dirigir o carro, ficar no hotel. Essa aí é o seguinte. E às vezes a pessoa vê a mesma coisa que a gente vê lá, ela vê no óculos de mergulho, com a mesma, praticamente, então eu não quero comparar as experiências. Ali. Nunca ficar sentado na sua poltrona suja com óculos de realidade virtual vai ser igual pular no rio e mergulhar. Mas será que isso não vai despertar o seu interesse de ir lá ver no físico que você conheceu no virtual? É tão bonito, agora eu quero lá ver, pessoal. É isso aí. Então, viagem é um segmento que vai pegar isso. Eventos, cara, eu já estou participando agora com alguma frequência de eventos híbridos. Só que não é o híbrido presencial e online transmitido. É o híbrido presencial e no metaverso. Então eu participo do evento com o meu avatar. E ali eu assisto o conteúdo, converso com a pessoa do lado que está assistindo a mesma palestra que eu. Então é um outro segmento que pega isso. E educação eu sou professor, né, cara? As minhas aulas na Getúlio Vargas, eu tenho dado sempre 1-2 horas no metaverso. Porque eu falo sobre transformação digital, marketing digital, tecnologia. Então eu falo, alunos, vocês têm que conhecer essa tecnologia. Como é que a gente faz isso? Vamos para dentro do metaverso. Trago todo mundo para dentro de uma plataforma e ensino sobre metaverso dentro do metaverso. E é um segmento que você já dá para fazer isso de cara, né? Então acho que esses são os 3 principais. Eu acho que o setor imobiliário também já está se utilizando muito disso e vai aumentar ainda mais, né? Com certeza. O setor imobiliário ele ainda usa mais a parte de realidade virtual, mais isolada. Na parte mais social, ela não está usando tanto, porque a visita do imóvel é um por vez, né? Você não vai visitar com mais 5, 6 pessoas. Então, eles usam um pouco menos a parte social. Quer dizer, eles usam mais para a apresentação do produto deles. Exatamente. Não para socializar, fazer com que a pessoa ou o avatar converse Agora, uma outra área que já está usando bastante, só que eu acho que talvez em Mato Grosso do Sul a gente não tenha muito esse mercado tão desenvolvido, é o setor aeronáutico e o setor de manufatura de carro. Só que na parte, não da concessionária que a gente vai aqui comprar, na parte da produção, da criação. Eu tenho um amigo campograndense que mora na Alemanha, estava me contando algumas das coisas que eles já fazem em ambiente de metaverso. Então tem que fazer o modelo novo do carro. Cara, como é que vai ficar esse modelo, o deslocamento do ar e tal? Eles já simulam tudo isso em ambiente digital. E aí é muito legal. Já tem a simulação, por exemplo, de direção que você faz em autoescola, que é quase, não é um metaverso, mas você tem naquelas máquinas que algumas centros de formação de condutores têm, você tem as sensações, inclusive, de frenagem, né? Porque você está num banco que se movimenta, né? O tranco, a trepidação e tal, isso você já tem. Quer dizer, imagino isso no universo, no metaverso. Quer dizer, você tem mais sensações ainda, você pode aprender a dirigir com mais facilidade, de repente. É isso aí, cara. Socialmente, poderia todos os alunos daquela autoescola naquele mesmo dia estarem no mesmo ambiente virtual. Poderia ter um sistema de ganhar pontos, né? De acordo com o que ele faz de certo ou de errado, como é na hora da prova. Então, assim, eu acho que quando chama de metaverso, traz esse componente a mais da socialização. O que a gente já tinha antes, a gente chama de tecnologias imersivas. Qualquer coisa que te faz se sentir dentro de um outro lugar é uma tecnologia imersiva. E isso já tem, faz tempo. Isso aí você vai se lembrar. A primeira vez que eu coloquei um óculos de realidade virtual foi em 1996, cara. Tava em Londres, era um lugar de arcade, de games. Eu coloquei o óculos de realidade virtual e joguei um jogo seria tipo um paintball. Sim. Um atirava Você no vê outro. A tua mão ali com a arma, com a ponta e tal. Então, assim, realidade virtual já tinha lá, mas eu não chamo aquilo de metaverso. Pra mim, metaverso é o que eu vejo a galera do mundo dos games. Você citou muito bem aí o Roblox. O meu filho joga um que chama PKXD, que inclusive é uma empresa brasileira que criou. Bateu 25 milhões de usuários ativos, cara. E a maioria brasileiro. É muito gigante. Isso que a gente não pode ignorar, né? Essa criançada, o meu filho, hoje é aniversário dele, faz 7 anos hoje. Que legal. Daqui a pouco tá com 14, daqui a pouco tá com 21. Então esse moleque que vai pro mercado de trabalho já se acostumou com esse metaverso desde os 7, né? E como é que o Brasil tá caminhando em relação ao metaverso? O quanto nós estamos já dentro desse mundo? Og, a gente tem uma força de pessoas no mundo de 3D incrível, cara. As pessoas contratam brasileiros no planeta todo para trabalhar com isso. A questão, e inclusive gente de Campo Grande, a questão é, essa mão de obra está trabalhando para os gringos, né? Então a gente tem a mão de obra, só que mais uma vez as empresas de fora estão vindo aqui recrutando talento e fazendo lá. O que eu acho que a gente tem de iniciativa muito legal é o próprio PKXD, que a empresa que faz ele é a dona do iFood, a Movile. É uma empresa brasileira, capital exclusivamente brasileiro. Legal. E os caras mandaram bem pra caramba, porque, cara, a meninada joga. O meu filho deve ter o avatar dele do PKXD tem uns 2 anos. Até teve uma história engraçada. Ele tava jogando um dia, cara, e sem querer ele bateu no logout.
Tipo, saiu da conta. E ele não percebeu. No dia seguinte ele foi jogar e o jogo falou, bem-vindo, crie sua conta. Cara, ele encheu o olho de lágrimas assim e falou, papai... Perdi minha conta, não sei o quê. Não, ele falou, papai, eu perdi tudo que eu tinha. Quer dizer, cara... A minha filha cansou de falar. Pra eles, aquilo vezes é mais importante. Pro meu filho, eu tenho certeza que aquilo é mais importante do que o bonequinho do Hulk dele. Porque o bonequinho do Hulk, cara, é um negócio de plástico que alguém fez e criou o personagem. O avatar dele no PKXD foi ele que fez. Escolheu a cor da roupa, a cor da pele, a cor do cabelo, os itens você monta o seu avatar do jeito e aí que você perde, isso dói, né, cara? Quer ver uma comparação de mundo físico? Não, mas quer ver uma nossa? Hoje, cara, você preferia que entrasse um cara na tua casa, um ladrão, roubasse lá o teu sofá e a tua TV, ou que entrasse um hacker e apagasse todos os seus e-mails? Nossa, pelo amor de Deus, nem pensar nessa segunda hipótese. Tá vendo, cara? Então o mundo virtual ele tem uma importância, ele tem um valor real já pra nós, né, cara? Então assim, o Brasil tem uns profissionais muito maneiros, mas ainda pouca iniciativa daqui. São poucas empresas, você falou da PKX2, da empresa que desenvolveu a iFood e PKX2, mas ainda são poucas as empresas aqui nesse tipo de tecnologia? São, brasileiras são muito poucas, cara. Muito poucas. Eu estou me conectando com a grande maioria delas para conhecer, para estar próximo, para falar das soluções, mas ainda são bem restritas. A maioria acaba ou se estabelecendo lá fora, com sócio gringo mesmo, ou já indo prestar serviço nos mercados lá de fora. Porque é um segmento que cresceu muito rápido, né? Quando o Zuckerberg, em outubro de 2021, falou sobre a mudança do nome da empresa, cara, foi assim, do dia para a noite, qualquer coisa que escrevesse a palavra metaverso valia 5 vezes mais. Foi muito rápido, né? Todo mundo correu para lá. A gente vai ter que conseguir reter essa galera para cá. Você falou agora há pouco sobre, né, o custo do equipamento e tal, a gente gasta em um óculos bom, em torno de R$2.000 mais ou menos, mas assim, tem um custo para a gente permanecer nesse metaverso? Por exemplo, preciso pagar uma taxa mensal, semanal, uma taxa de entrada no serviço? Lógico, acho que depende de cada metaverso que você vai entrar. Exato. Mas tem esse custo ainda? Não, cara, massiva maioria, tudo 100% gratuito. Inclusive, algumas plataformas que estavam cobrando deixaram de cobrar. Porque o que elas entenderam? Vai todo mundo para isso. Elas querem um pedaço da pizza, uma forma cara. de atrair todo mundo. Inverteu, eles estão te pagando para entrar. É uma brincadeira, mas... Então, assim, a verdade é tudo gratuito. Eles querem que você use e que você fique cada vez mais tempo lá dentro. E eles vão faturar isso com publicidade? Sempre tem a via da publicidade, mas a via da publicidade para ambiente de virtual e de jogo, ela é muito ingrata. Você precisa de uma quantidade muito grande de pessoas para ganhar uma quantidade muito pequena de dinheiro, e no caso de metaverso você tem um custo muito grande de hardware, de servidor para manter aquilo no ar. Então não é o caminho mais viável. O que eu entendo é que eles vão criar features, funcionalidades dentro desses metaversos. Então você poder fazer troca de itens lá dentro e o cara ganhar uma comissão. É que nem os joguinhos que tem os Roblox e tal, e tem aqueles, Gui, se você minha filha vive pedindo quarentão toda semana. Se você quer entender de metaverso, esquece o Kenneth, esquece todos os artigos que você cola tem na minha filha. Cola na tua filha. Ela sabe tudo. É o que ela falar. O meu cara. filho às vezes vira pra mim e fala, pai, por que você fica falando esse negócio de metaverso? Isso aí não é só esse jogo que eu jogo aqui? Eu falo, meu filho, mas é que a maioria das pessoas não joga esse jogo, pô. Então é isso, cara. Ela que sabe o como é. É ali que tá essas respostas todas. Uhum. Agora, o quanto o metaverso está interligado com as criptomoedas. Quer dizer, hoje eu sei que você pode usar determinadas criptomoedas dentro de jogos. Hoje tem determinados jogos que começaram a gerar as suas próprias moedas, que acabaram virando criptomoedas no mercado, né, de criptomoedas e tal. O quanto isso pode ficar mais interligado daqui para frente? Eu ia falar assim, cara, sem dúvida nenhuma a gente vai precisar de moedas digitais no metaverso, de olho fechado. Então o fato de existir todo o movimento cripto, e aí eu vou falar principalmente o Bitcoin, pelo tamanho que tem, cara, eu não tenho dúvida de que as moedas digitais vão vingar. E tanto não tenho dúvida, como o próprio Banco Central brasileiro é um dos principais bancos centrais do mundo no desenvolvimento da própria moeda, que eles estão chamando do real digital. Então eu não sei se vai ser real digital, não sei se vai ser Bitcoin ou se vai ser uma das outras 10 mil criptomoedas. Mas a gente vai ter moedas digitais e metaverso, porque você precisa transacionar. No jogo já é assim, né? Lá no Roblox já tem a própria moeda. Exatamente. Então assim, o pessoal das criptos está tentando ganhar uma mordida do metaverso. Mas hoje, proporcionalmente, eles são menos de 5%. Os maiores metaversos ainda são de empresas privadas, ou muito grandes, uma Microsoft, a própria Meta, ou startups que hoje estão bem capitalizadas. E você acha que, por exemplo, as altcoins, as chamadas altcoins, elas podem exatamente começar a comprar
metaversos existentes hoje, ou criar os seus próprios metaversos para poder falar, olha, bom, eu tenho uma moeda, eu vou criar um lugar onde você pode gastar essa moeda. Nessa fase inicial de tecnologia, o que a gente mais vê é assim, novas ideias, novas iniciativas, o negócio está fervilhando. O que acontece ao longo do tempo, e agora eu estou me aproveitando do benefício da história, é uma consolidação. Então, isso que você falou, vai ter as fusões e aquisições, daqui a pouco uma vai dar errado e vai quebrar, e aí vai tendo pouco sobrevivência. As acomodações de mercado, né? Que vai acontecer. Então, eu imagino que em algum momento, cara, a gente diminua para ter menos opções de metaversos. Eu acho que a gente não vai ficar com 30. Acho que a gente vai ter 2, 3. Talvez tenha um metaverso de nicho, como tem as redes sociais. Tem o LinkedIn. Se você quiser cuidar da vida profissional, é o LinkedIn, né? Exato. Se você quiser dar risada lá, tem o Reddit. Né? Começa a segmentar. Isso, eu acho por aí. Mais ou menos por aí. Muito bacana. Olha, em breve, com certeza, vocês vão estar podendo assistir a esse podcast. O Kenneth lá nos Estados Unidos ou qualquer lugar, eu também em qualquer lugar do mundo, você com óculos VR, como se nós estivéssemos frente a frente. Eu quero ver, aqui, o avatar do Og Ibrahim. Com barba ainda por cima. É isso aí. Kenneth, pô, conversa sensacional, realmente. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas conversando sobre isso, mas vamos marcar depois uma outra conversa. Com certeza. Outro podcast sobre isso, que tem muito assunto para desenvolver. Kenneth, obrigado pelo bate-papo. Show de bola, show de bola. E vamos tentar descobrir um pouco mais sobre esse universo maluco que é o metaverso que está surgindo. Com certeza, cara. Obrigadão pelo convite. Mais uma vez, um grande abraço. Valeu. É isso, gente. Logo, logo, mais um MS Cast para você, um podcast aí com temas como esse, assim, que a gente fica vibrando aqui e fica triste quando acaba. Mas daqui a mais uma semana nós estamos de volta com mais um assunto bacana para você. Meu forte abraço e até a próxima.